Olá, trilheiros, tudo bom? Meu nome é Leonardo, sou biólogo e hoje estou aqui no Parque Nacional da Tijuca e convido vocês a assistir aqui no meu canal Léo das Trilhas uma trilha que farei hoje aqui do barracão, né, que é a sede administrativa, não sei se vocês veem, está atrás de mim, sede administrativa do Parque Nacional da Tijuca, gerenciada pelo ICMBio. Tem um trabalho de restaurar as trilhas, controlar a entrada de visitantes para cuidar da conservação do parque, né, promover ações de educação ambiental. Então ele desempenha um papel muito importante aqui no parque, né? Já foi mesquita muçulmana, já foi, antes de ser, né, a sede do parque, já foi também dormitório para os guarda-parques e hoje é a sede. Então nós vamos fazer uma trilha hoje daqui do barracão em direção à Cachoeira das Almas, vamos passar pela Cachoeira das Almas e vamos chegar até o restaurante A Floresta. Vamos lá, vem comigo? Aqui, ó, só para quem interessar, tem uma pista de bicicleta para as crianças, né, fazerem as suas inserções na trilha, né, começarem as inserções por meio de bicicleta, né. Então é um dos locais que é exclusivo para bicicletas, para o ciclismo. E é bem fácil, é mesmo para o público infantil. Né, trilha exclusiva para crianças até 10 anos de idade. Né, o nível é facílimo. Vamos lá? A gente vai por aqui, ó. Vamos pegar aquele caminho dali. Então, lembrando, pessoal, a gente está saindo da sede do barracão, né, sede do parque, sede administrativa, e vamos em direção à trilha da Cachoeira das Almas. Lembrando aí, quem não curtiu o vídeo, comentar, o comentário de vocês é muito importante, né, para eu melhorar cada vez mais os vídeos. E se inscrevam-se, né, para estar por dentro das atualizações, dos vídeos que eu posto, que aliás eu posto toda sexta-feira às 18 horas. Aqui hoje em dia esse caminho aqui é mais estacionamento para quem vai iniciar a trilha. Antigamente podia passar carro por aqui, a partir daquela faixa ali. Hoje em dia não mais. A gente vai encontrar algumas pessoas na trilha, né? Já passam aí das 10h30. Então, ó, iniciamos aqui, né, na cancela. Atrás fica a sede administrativa do parque, né, gerenciada pelo ICMBio. E vamos lá. Hoje o dia está um pouquinho nublado, andou chovendo ontem, anteontem. Mas hoje a previsão não é de chuva não. Mas pode ter um chuvisco, alguma coisa assim. A floresta é úmida, né? É natural. Natural que chova um pouquinho. Nada que vai prejudicar a nossa aventura. Olha como é que o solo é. Tem muito quartzo, né? O solo aqui da floresta tem muito quartzo. Os pássaros cantando. Ó, tem muito pássaro. E aqui, mais à frente,
a gente vai ter dois caminhos, né? Tem até uma placa de sinalização ali na frente, mas é mais para alertar os quelônios que podem ser encontrados na pista. Tem um jabuti, né? Os jabutis foram introduzidos aqui na floresta pelo projeto Refauna, né? E aí os jabutis eles têm uma numeração. Então quem avistar, tem um site lá que você fala, ó, avistei em tal local. Importante para eles fazerem o monitoramento. Eu mesmo já encontrei um, tem um tempo já. A gente continua seguindo. Para cá era uma trilhazinha, né, que a gente vem lá do centro de visitantes, que aí chega numa clareira, que o pessoal gosta muito de tirar foto, alguns de fazer orações, enfim, e cultos lá de religiões de matriz africana, né, sem oferendas. E até espíritas também gostam de confraternizar ali, naquela região. Espíritas que eu estou falando são kardecistas, não de origem de matriz africana. Agora sim, aqui a gente inicia a trilha da Cachoeira das Almas, tá? E aqui vai ter uma bifurcação. Ó. Seguindo reto é a cachoeira e a nossa direita, para cá, que eu não recomendo ir, vai para o Mirante do Excelsior, tá? Tem aqui até aqui, ó, são 2,1 quilômetros até o Mirante do Excelsior. Mas o que acontece? É uma área que é perigosa, tá, da floresta. Já tiveram alguns relatos de assalto. Eu quando fui lá, tinham muitas cápsulas de bala, né, e tem conexão com a favela. Então, por motivos, né, de segurança, eu não recomendo ir lá. A vista de lá é muito bonita, mas o local está meio abandonado. Está abandonado, na verdade, desde quando eu ia para lá, 2003, já tem muito tempo, tem mais de 10 anos. Então, vamos seguir aqui para a Cachoeira das Almas. Cachoeira das Almas tem esse nome por fins religiosos mesmo. Muitas pessoas, né, na época que aqui era fazenda, muitos escravizados iam para lá para limpar as almas, né, limpar o corpo, né, de pensamentos negativos, de energia negativa, com as águas da cachoeira. Hoje em dia, isso continua sendo feito por pessoas de religião de matriz africana, né, e também pessoas normais vão, antes do final do ano, nessa época, inclusive a gente deve encontrar bastante gente. Que o pessoal descarrega as energias negativas, se limpa o seu corpo, né, do ponto de vista espiritual, para receber o ano novo. Eu não tomo muito banho nessa cachoeira não, porque ela tem muita gente, né, muito frequentada. Eu prefiro uma outra lá para cima, que uma outra oportunidade a gente vai ter a chance de visitar, que é a Cascata Diamantina. Lá dá menos gente, né? Tem menos, o fluxo é menor. Mas a cachoeira é tão linda quanto. Na verdade é uma cascata, né? Não chega a ser uma cachoeira. Mas o fluxo de água é bom, e principalmente nessa época do ano. E a água é geladinha aqui. Isso é uma outra diferença. O clima aqui, enquanto lá na cidade está quente, né? Deve estar batendo aí uns 31, 32 graus agora. Aqui deve estar o quê? 25 graus. Olha a diferença. Aqui é o ar-condicionado natural. E a gente tem, ó, essa beleza cênica, né? Esse visual muito legal. E ó, sempre prestando atenção onde a gente pisa, onde a gente coloca a mão, porque nunca se sabe o que a gente vai encontrar, né? Que aqui em Mata Atlântica a gente tem jararaca, a gente tem algumas lagartas que podem causar irritações severas na nossa pele, a gente tem a aranha-armadeira, né? E aqui um
vegetal crescendo, a semente germinando. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Aqui, ó. Viu? Ali atrás tem mais, ó. A floresta está se recompondo. Está toda hora se destruindo e se regenerando. Quando não tem ação do homem, é melhor ainda. Se regenera bem mais rápido. Eu particularmente gosto bastante desse trecho da trilha, né? Porque é um trecho mais escurinho, úmido, geladinho. Fora que tem as cachoeiras, né? Aí notem sempre o solo da floresta, que tem muita matéria orgânica, saleteira, nessas folhas em decomposição, galho, que sustenta a floresta, né? Que a camada de matéria orgânica na floresta aqui da Mata Atlântica em geral, é muito pequena. Quanto mais... Bom, o solo já é pobre, né? Mas aí tem essa questão da matéria orgânica. E, de uma forma geral, quanto mais quente a região, a matéria orgânica se decompõe mais rápido. Então, geralmente, a camada, né, de folhas é menor. Em comparação com florestas temperadas, né? Que aí sim a camada de folhas é bem maior. Um cheiro que lembra cana de açúcar, garapa. Aqui, ó, um cupinzeiro. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Bem grande. Formou até um tumor na árvore, ó. Uma forma da árvore se proteger. Aqui tem um riachozinho. Deixa eu mostrar para vocês. Uma piscininha, né? Ó. E muita gente também entra aqui nessa piscina para tomar banho. A água é limpa. Só não é recomendável o uso de sabonete, shampoo, né? Porque vai poluir o ambiente. É mais para dar um refresco mesmo. Esse pool, né, essa piscina está em constante assoreamento. De tempos em tempos o pessoal do ICMBio remove, né, o excesso de sedimentos. Antigamente batia mais ou menos na cintura, hoje deve estar batendo na canela. Porque com as chuvas mais fortes, todo o sedimento vai sendo carreado, né, por esse córrego e acaba aqui. Aqui, como o fluxo é mais lento, o sedimento acaba se acumulando aqui. Aí, ó. Oferenda. Isso não pode, gente. Nada contra a religião de vocês, mas tem um local exclusivo para isso, nos arredores da floresta. Assim vocês acabam poluindo na floresta. Tem elementos aqui que são de difícil decomposição, né? Aquelas fitinhas ali de plástico vão demorar muito tempo para se decompor. O vidro, muito tempo também. Aí vocês acabam prejudicando o ambiente, para quem acredita, né? O ambiente da entidade de vocês, né? A casa delas, né? Na verdade são várias, associadas à floresta.
Então vamos lá, continuando. Essa região é sempre mais escurinha porque tem muita a copa das árvores, né? As árvores são muito altas e aí faz um sombreamento bacana aqui. Aqui nesse trecho mais à frente, um pouquinho antes da cachoeira e um pouquinho depois da cachoeira. Aí tem uma subida mais intensa. Mas quem não tem problema, quem é jovem, não vai enfrentar empecilho nenhum. E é bom também para o cardio, né? Desde que esteja liberado pelo médico. Prática de exercícios aeróbicos, né? Que consomem oxigênio. É muito bom, muito interessante para manter a saúde do coração, do nosso sistema circulatório de uma forma geral. E aí, melhorando o sistema circulatório, você melhora seu cérebro, a função de todos os órgãos. E aí, o que vocês estão achando? Tá legal? Vocês gostam de trilha? Gostam da natureza? Comentem aí, abre lá os comentários e fala o que vocês estão achando. O local de vocês aí, a mata é parecida? É diferente? Quais são as diferenças? Fala aí pra mim. Eu quero ouvir vocês. Passei por uns turistas alemães aqui agora. Tá muito alemão aqui. Alemão, ultimamente russo, né? Por conta da facilidade de eles entrarem no país. Tem um visto, acho que de 3 meses, já automático. Então eles podem ficar 3 meses aqui de boa. E a gente, em contrapartida, também. A gente pode ir para a Rússia sem problemas, contanto que o período não exceda 3 meses. Mas tá começando a cansar um pouquinho. Senão que a gente tá chegando já na Cachoeira das Almas. Fica um pouquinho ali mais acima. E a gente tem as sinalizações, né, da trilha, que podem estar em vermelho ou... Ih, tem gente lá na cachoeira. Ou amarelo. Aí a jaca. Caída. Já pensou um bichinho desse na sua cabeça? Por isso que é importante a eliminação dos jaqueiros aqui, que é uma espécie exótica. Que em particular a jaqueira, ela oferece esses perigos, né? Aí chegamos aqui à Cachoeira das Almas. Até ali, só para mostrar para vocês. Aí lembra que eu falei que tem uma subidinha antes de chegar? Então, deu uma cansada. Aí, ó. Aí tem a cachoeira aqui, ó. É um filetezinho de água sempre, né? Mas ele é bem geladinho. E aí você pode se refrescar. Aí pra quem curte uma água um pouquinho mais quentinha, tem essas micro piscinas aqui, ó. Que aí você pode ficar. Só não é legal trazer sabão, shampoo, porque aí você vai acabar poluindo o ambiente, né? Qualquer produto químico você acaba poluindo. E essa água, ela é
captada, né? Mais lá abaixo. E aqui, ó. É seiva ou é fungo? Fala aí pra mim. Ó, fungo. Parece. Ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver, ó. Ó. É bem gosmento. Aí outra jaqueira que tombou. Como é que eu sei? Ali a jaca, ó. Aqui tem um anel também de enforcamento, ó, que impede a subida da seiva bruta, rica em minerais, para as folhas, para ser produzida a seiva elaborada. Que é a seiva elaborada que vai alimentar a árvore, né? Então você fazendo esse anel, você impede que a árvore se alimente e ela acaba morrendo. Só que esse processo demora muito tempo. Além disso, a árvore pode criar caminhos, né? Se ela não for bem feita, esse anel, caminhos para evitar isso. Que nem acontece com a gente, né? Quando a gente se machuca, novos vasos sanguíneos são criados, né? Pelas células do nosso corpo. Algo semelhante acontece com as árvores. É o modo dela se preservar e sobreviver aos intempéries. Aqui ó, outro anel. Vou ficar um pouco ofegante agora, porque a gente está subindo. Mas aí eu vou parando e aproveito e ver se tem alguma coisa legal para falar. Provavelmente essa hora a gente vai encontrar gente na trilha. E aí terminando essa trilha a gente já sai no restaurante A Floresta. Aliás, o que foi, né? O restaurante. O decrépito. Hoje em dia, restaurante A Floresta. A gente tem mais uma sinalização. Ó. Descendo 220 metros, Cachoeira das Almas, está no meio do caminho. E subindo 220 metros, restaurante A Floresta. A gente agora tem uma bifurcação, esse caminho a gente não vai adotar. A gente até poderia, mas, se eu não me engano, é esse caminho que a gente tem que adotar. Vamos lá. Aqui tá um cheiro forte de jaca fermentando. É bom porque me lembra a minha infância aqui, né? A gente via geralmente no verão pra cá, e aí esse cheiro era característico, né? Quando tinha muita jaqueira. Hoje em dia só alguns pontos, né, da floresta vão ter uma concentração de jaqueira suficiente para quando as jacas caem no chão e as bactérias começam a fermentar a jaca, né, o fruto, aí exala esse cheiro. E aqui devia se chamar Caminho das Jaqueiras, porque a gente encontra mais jaqueiro do que nas outras trilhas. Cansa um pouquinho. Aqui tem acho que esparadrapo, né, para marcação também de vegetais. É um estudo botânico. O pessoal faz aqui
São universidades que entram em contato com a administração do parque, mostram o projeto, e aí o parque vê se é viável ou não fazer e autoriza. É muito importante para o parque esses estudos que mostram a relevância do parque, né? Ele não serve só para o turismo, serve também para a pesquisa, para a conscientização ambiental, né? Educação ambiental. Agora a gente tem um local para apreciar aqui, que é aquele rio, na verdade é um córrego, né? Que vai alimentar a Cachoeira das Almas, que tem uma caixa coletora de água. E aí a gente segue. E vamos que vamos. E aí, ó, tem a área da Defesa Civil interditou, né? A área que a Defesa Civil interditou, justamente porque está muito degradado o solo. Ó. As raízes já estão expostas e se não houver nenhum trabalho, né, de recuperação dessa área, daqui a pouco a vegetação está descendo, bloqueando a trilha e degradando mais ainda o meio ambiente, deixando ele exposto. E por falar nisso, um fato curioso, quando cai nessa grande quantidade de árvore, abre uma clareira na mata, tem espécies que conseguem recolonizar ela rapidamente, né? Alguns dias, alguns meses, elas já recuperam. São chamadas espécies R colonizadoras. Aliás, desculpa, R estrategistas. Né? Esse R é de recolonizadoras. E elas vão crescendo. Um exemplo dessa é a embaúba. Não sei se eu vou conseguir ver aqui. Eu vendo a embaúba, eu mostro a vocês. Ali, ó, mais jaqueira. E então elas crescem, né? Faz um sombreado, para aí sim outros tipos de vegetal, chamado de K-estrategista, que demoram um tempo maior, vivem um tempo bem maior também, né? São árvores centenárias, muitas das vezes. Aí elas tomam conta do local. Então as R-estrategistas vão recolonizar, geralmente são de pequeno porte, né? Gramíneas, em sua maioria, mas tem também árvores que crescem rápido e aí fazem um sombreamento necessário para o crescimento daquelas que vão se estabelecer ali posteriormente. Vocês sabiam disso? Não? Comentem aí. Aqui, ó, a gente tem mais jaqueira aqui. Inclusive tem uma jaqueira enorme lá no finalzinho da trilha, que aí é quando a gente sabe que está no final da trilha. A gente vê essa jaqueira gigante. Já está aí provavelmente um bom tempo. Talvez desde aquela época da recolonização, né? Quem sabe? Do replantio, na verdade, recolonização, replantio da floresta. E aí a gente fala que essa é uma mata secundária, porque existia uma mata original aqui, e aí com as atividades agrícolas, né? Ela foi completamente dizimada, e aí com a crise hídrica que ocorreu no Rio de Janeiro, houve um processo de reflorestamento, né? Por isso que a gente fala que é uma mata secundária. Uma mais jaqueira. E aqui, ó, estamos no final da trilha. Isso é uma jaqueira, ó, gigantesca. Vai ter lá em cima. Deve ter pelo menos aí uns para mais de 15 metros. Bem grande. E aí, aqui em volta dela, a gente vê um monte de semente. Que com o tempo, que nem essa aqui, ó, elas vão crescendo. Então as filhas estão sempre perto das mães, ó, e vão formar novas jaqueiras. Olha só esse exudato aqui que ela secreta. Quase que eu caí. Ó. Às vezes chega até a ser mais vermelho, formando uma tintura mesmo. E vamos lá.
Vamos conhecer agora o restaurante A Floresta. Estamos chegando. Mais borboletas à frente. Ó. Olha só que legal. E aí a gente chegou no restaurante A Floresta. Esse aqui. Aí pra cá, pra esse lado, a gente tem um outro caminho que vai dar na última praça da Floresta da Tijuca, que fica mais alta, né, que chama Bom Retiro, que é onde começa, né, a trilha para o Pico da Tijuca e Bico do Papagaio. E tem outras trilhas também que iniciam por aqui, né, à sua esquerda, que vão para as grutas, que aí é uma outra oportunidade eu vou mostrar para vocês. Aí eu vou trazer uma lanterna e aí a gente vai conhecer. Aqui, ó. Chegando. Nós temos aqui o espaço onde foi o restaurante A Floresta. Tá? Antigamente era um restaurante bem conhecido aqui. Já foi uma senzala, né, esse local. Já está abandonado, infelizmente. Já foi uma senzala, quando era fazenda, né? Aí depois essa senzala foi demolida, aí foi construída uma casa. Essa casa, ela servia para a administração do parque. E aí, em 1946, ela foi reformada, 1944, desculpa, ela foi reformada e virou um restaurante. Aí nesse restaurante já almoçaram pessoas famosas aqui, inclusive o ex-presidente Getúlio Vargas também almoçou aqui. Que mais? Eu não sei se foi o Jânio Quadros também. O presidente Vargas com certeza. E foi feito também várias novelas da Globo e outras filmagens que a Globo fez. Hoje, infelizmente, se encontra abandonado. Ele deixou de operar na década passada. E aí aqui, ó, tá completamente depredado. Aqui era a parte externa do restaurante, tinha umas cadeiras também, umas mesas. Hoje está tomado pela mata, né? A mata com o tempo vem tomando conta do espaço, né? Que já era dela. Aqui a gente também tinha uma vista muito bonita, que aí também a mata vem crescendo, né? Mais de 10 anos, então a mata vai tomando conta. Ah, ali um ipê amarelo, não sei se vocês estão conseguindo ver, deixa eu aproximar aqui. É muito bonito o ipê. E não é muito época dele agora não, é mais setembro, mas está lá, ó, ele firme e forte, florescendo. E aí o meu medo, né, como apreciador da Floresta da Tijuca, é com esse abandono, ó, a gente já começa a ver problemas no telhado. Com o tempo pode ser que esse telhado caia, entendeu? A construção colapse, que nem aconteceu na Fazendinha, que eu vou mostrar no outro vídeo para vocês. Mas é triste, né, ver um local assim cheio de história, ficar abandonado, né, e destruído pelo tempo. Ele vai acabar sendo destruído, né, se não for feito nenhuma reforma urgente. Vamos ver se a gente caça algum bicho aqui. Tem umas aranhas que elas gostam de superfície lisa assim, mas são difíceis de ver porque elas ficam praticamente... Ah, tem uma lagarta ali. Ó.
que a gente pode encontrar também em troncos de árvore, por isso a importância de sempre colocar a mão, né, no tronco. Ah, aqui ó, a aranha aqui que eu falei. Elas ficam camufladas aqui, quando parte algum inseto próximo ela vai lá e pega. A gente tem outra aqui, ó. São aranhas caçadoras, ó. Não sei se vocês conseguem ver, que elas se camuflam muito bem. Elas são até da cor do substrato, né, onde elas estão, o local onde elas estão, deixa eu ver. Ó, meio esverdeadas e branca. Que legal. Essas aqui não fazem teia, tá? Elas vão atrás das presas. Acho que a família delas é Solenopide, que vem do gênero Solenops. Só que aí eu não sou tão especialista assim em aranhas para saber se elas... Essa aí é do gênero Solenops. Mas essas aranhas, elas ficam bem... Aqui eu tenho outra aqui em cima. Bem próximas do substrato. Ela cola o corpo na parede, no tronco. É muito comum em fazendas, né, em campos. Naqueles postes de fazenda, elas sempre estão ali. Umas até bem grandes. Bom, esse foi o vídeo, né, que eu queria mostrar para vocês da trilha que nós fizemos, né? Espero que vocês tenham gostado. E se realmente gostaram, né, cliquem lá no like, comentem, inscrevam-se, tá? E ativem o sininho de notificações. Eu publico o vídeo toda sexta-feira às 18 horas, né, às 6 horas da tarde. Então, novo vídeo, se vocês clicaram lá no ativar no sininho, vocês vão ser avisados. Tá ok? Então, meu nome é Leonardo de Oliveira, esse é o meu canal Léo das Trilhas e aqui eu me despeço. Tchau, tchau. Até a próxima.